havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e te darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Alegria, querido, sente um pouquinho ali. Queridos, nós ouvimos aqui algumas reflexões muito lindas e profundas que nos edificaram muito acerca do nosso patriarca Abraão, ministradas pelos pastores, principalmente pelo pastor Lediel, e algumas das nossas últimas reuniões às quintas-feiras. E ali a gente aprendeu e ouvimos acerca do grande e lindo projeto de Deus, de um homem da qual Deus chama, Deus comissiona, chamado Abraão. Um senhor de 75 anos de idade, com a sua esposa de 65 anos de idade, que vivia nas suas terras lá de Ur, lá na Mesopotâmia, lugar perto dos rios Tigres e Eufrates, um lugar muito abençoado, muito próspero. Mas ele tem ali um encontro com Deus. Ele viaja até Harã, fica por um tempo ali. Deus de novo chama Abraão, comissiona Abraão, faz promessas a Abraão na época ainda, e ele desce até a região de Canaã, onde ali já viviam todos os povos filisteus, os descendentes dos semitas, descendentes de Sem, filho de Noé. E você ouviu acerca, desde Gênesis 12, muitas mensagens que nos edificaram e nos trouxeram exemplos lindos e maravilhosos acerca deste homem, pai da fé, um homem que sem ter nenhum outro homem por exemplo, obedece à voz de Deus, sem ter nenhum outro homem por exemplo, acredita na voz de Deus, no comissionamento de Deus, atende o chamado e desce e peregrina todos esses quilômetros. Se estabelece na região das terras da Palestina, e ali com Sara, ainda sem ter Isaque. A partir de Gênesis 12 você acompanha toda a história de Abraão e tudo que Deus faz ali sobre a promessa entregue, até que quando Sara aos 90 anos recebe Isaque, o filho da promessa, Abraão já tem 100 anos de idade, acreditando na promessa. Logo adiante, a partir de Gênesis 20, você vai ver e vai aprender ali o projeto de Deus que é passado do pai Abraão para o patriarca Isaque. Esse homem com 40 anos conhece Rebeca, seu servo Abraão vai buscar, Eliezer vai buscar Rebeca, casa com Rebeca, constitui ali uma família. E quando a gente chega no texto que a gente acaba de ler em Gênesis 26, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar, você vai ver algumas circunstâncias que acontecem ali, que outrora já tinham também acontecido na vida de Abraão. Você vai ver que em alguns capítulos anteriores, Abraão, no capítulo 12, por exemplo, a partir do versículo 10, já tinha vivido momentos de dificuldades, momentos críticos em sua vida. E a primeira
anúncio que a gente lê em Gênesis 26 é de um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento de fome que aquela terra estava passando naquele momento. Como aconteceu com Abraão, acontecia agora ali, alguns anos depois. E eu fico imaginando esse homem, Abraão, cheio de posses, prata, ouro e gado. O que ele faz para se manter na época? O que ele faz para enfrentar essa crise, essa dificuldade? Ele pega toda a sua família, ele pega todo o seu rebanho, ele pega suas tendas, seus servos, levanta acampamento e faz o que? Desce ao Egito, porque era o único lugar de resgate na época. O Egito, banhado pelo rio Nilo, era o único lugar onde ainda se podia produzir, era o único lugar onde podia dar mantimento aos seus animais e continuar tentando lutar pelo seu sustento. Porém, diferente do pai Abraão, diferente do pai da fé, Deus conversa com Isaac, e com Isaac ele tem uma aproximação diferente. Também naquele momento, também naquela época, também naquela ocasião, de novo, o solo não dá mais o seu fruto. Aquela região e toda aqueles que estavam ali situados, eles não conseguem mais produzir. A terra seca, é uma região desértica, é uma região pedregosa, é um lugar difícil, é um lugar de luta, de muita labuta. Aqueles que moravam ali precisavam de água para poder sobreviver. Você lê a história, você conhece o lugar, a geografia, e você vai ver que sem água é impossível. Onde há água, há vida. Onde há água, há vida. Onde há água, há sustento, porque a água mata a sede, a água dá o sustento aos animais, a água irriga a terra que faz brotar a semente. Com água é possível plantar, com água é possível colher, com água é possível dar o sustento aos animais, com água é possível também se manter. Mas naquele momento, nesta ocasião, mais uma vez essa dificuldade é enfrentada, agora não mais por Abraão, homem experiente, agora não mais por Sara, mulher experiente, mas sim por Isaac, homem também de posses, que tinha herdado tudo do seu pai, homem também que possuía prata, ouro, gado, e possuía servos, era um empresário da época. Este homem agora é acometido pela mesma dificuldade, mas diferente de seu pai. Você leu juntamente comigo que Deus se apresenta a esse homem e diz: Isaac, não desças ao Egito. Nós sabemos muito bem que o Egito era lugar de ímpios, era um lugar de homens e mulheres iníquas, homens e mulheres que estavam sempre muito longe de Deus e não professavam Deus como seu Senhor, homens que tinham idolatrias pagãs, deuses e muito misticismo. Não era um lugar para um servo de Deus se estabelecer, não era um lugar para um homem de Deus, uma mulher de Deus criar a sua família, não era um lugar para se habitar ali. Porém, todos daquela região, porém todos que estavam ali, levantaram acampamento e disseram: Isaac, há seca, há muito sofrimento, há muita dor, a terra não dá o seu fruto, não há o que plantar, muito menos o que colher, não temos como dar do que beber aos animais, e não temos também água para o nosso sustento, e sem água não há vida. Repete comigo: sem água não há vida. E então Isaac, eu fico a imaginar, ele lembrando do pai Abraão, ele lembrando do exemplo que o pai Abraão tinha feito. O que ele tinha feito? Ele tinha levantado acampamento e tinha migrado junto com todos os povos para o Egito, tinha se juntado lá ele tinha enfrentado muitos desafios, mas tinha conseguido dar um mantimento ao seu rebanho. Isaac obedece à voz de Deus. Isaac nos deixa um exemplo aqui lindo e maravilhoso de obediência. E o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite
é referente aos exemplos que Isaac, esse homem de Deus, nos deixa através de Gênesis 26. O que eu quero pensar com os irmãos, com a querida igreja nesta noite, é os exemplos que Isaac, esse homem agora que precisa tomar as decisões pela sua família, tomar as decisões pela sua casa, tomar as decisões pelos seus servos, pelos seus empregados. Ele precisa agora ter um relacionamento com Deus, um particular com Deus. E ele precisa ter os ouvidos atentos em decidir-se por copiar e seguir os caminhos do Pai, ou acreditar no comissionamento e na voz de Deus que vinha até diante de si mesmo. Isaac obedece a Deus. Esse é o primeiro exemplo que Isaac nos dá nesse momento de dificuldade. Esse é o primeiro momento que Isaac nos deixa, é a primeira reflexão, é o primeiro exemplo, é o primeiro ensino que Isaac nos deixa para tempos de dificuldade, para tempos de luta, para tempos de escassez. Isaac obedece à voz do Senhor. Isaac obedece e tem a sensibilidade de entender a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Todos levantam acampamento, todos se reúnem. Eu posso imaginar na época a dificuldade disso. Passam pelas propriedades de Isaac, os seus empregados, os seus servos, e certo questionavam: Isaac, todos estão indo embora, não temos o que plantar, não temos o que colher, não temos como dar de beber aos animais, vamos perecer aqui, apenas há escassez, estamos no meio de um deserto, o que vamos fazer? Isaac se coloca de pé e com autoridade ele decide pela sua família, pelos seus empregados: vamos habitar em Gerar, porque é assim que Deus quer. Aleluia. Obediência a Deus é o primeiro ensino que eu aprendo aqui, é a primeira reflexão que eu tiro aqui. Mesmo quando todos diante de ti, mesmo quando todos ou em volta de ti procuram um caminho mais largos, procuram estar em regiões como, por exemplo, no Egito, é mais fácil caminhar, é mais cômodo caminhar, porque não há renúncias, não há luta, não há dificuldades para enfrentar. No Egito parece ser sim muito bom caminhar com Deus, obedecer seus mandamentos, seus preceitos e suas leis, nos requer muita renúncia, nos requer precisamos abrir mão de muita vontade do que passamos, porque vemos todos ao em volta da gente, todos ao em volta de nós, principalmente os que estão perto da gente, vivendo uma vida parece que meio que larga, uma vida que meio que frouxa, uma vida que meio que longe de Deus, sem renúncia, sem obediências àquilo que agrada o coração de Deus. Eu tenho um conselho para te dar nessa noite: existe apenas um caminho, esse caminho é um caminho da qual Deus estará contigo no começo, no meio e no fim. É o caminho da obediência a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Mas parece que todos fazem ao contrário, todos descem ao Egito, todos fogem, todos vão para longe. Entendam uma coisa: a renúncia em nome de Deus, em nome daquilo que agrada o coração de Deus, é o único caminho para mim e para ti, crente cristão, onde está depositada a nossa confiança. Aleluia. O texto vai andar e vai nos dizer acerca da orientação de Deus. Isaac se levanta dali e caminha em direção, conforme você vai lendo Gênesis 26, encaminha a direção a uma região chamada Gerar. Ali é onde ele se estabelece,
Onde é esse lugar, pastor? É um lugar mais desértico, mais pedregoso, mais cheio de dificuldade ainda, mas em obediência ali ele fica. Ele não busca atalhos como a maioria para descer ao Egito. Ele não se mistura com quem ele não pode se misturar. Ele não se mistura com quem idolatra ou busca outros deuses. Não, ele fica diante de Deus, e em Deus ele coloca a sua fé, em Deus ele coloca a sua confiança. Todos vão, todos partem, ali ele fica, e estando ali, ele nos deixa mais um ensino, ele nos deixa mais uma reflexão, estando ali naquele lugar. No versículo 12 de Gênesis 26, assim diz: e semeou Isaque naquela mesma terra. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que além de obediente, Isaque é um homem de fé, porque enquanto todos fugiam, enquanto todos iam para longe, enquanto todos buscavam possibilidades e lugares mais largos para estar, ele fica num lugar de escassez, num lugar desértico, mas ele não fica de mãos cruzadas esperando o milagre de Deus acontecer. Ele arregaça a manga, chama os seus empregados e diz: se Deus mandou ficar aqui, é porque aqui Ele estará conosco, então vamos semear. Aleluia. É isso que requer a mim e a você. Eu não sei quais são as escassez da tua vida. Você adentra esse templo nessa noite, talvez passando por algum deserto na tua vida, talvez passando por uma dificuldade tremenda e profunda, causticante, uma dificuldade tremenda. Você olha para dentro de si. Vem quinta-feira aqui colocar diante de Deus o teu propósito, dizendo: Deus, arranca-me desse deserto, arranca-me dessa dificuldade, arranca-me, Pai, dessa luta. Talvez seja familiar, profissional, financeira, talvez seja alguma enfermidade, como já foi orada aqui. Eu te digo, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O único caminho é estar no caminho da obediência. O segundo ensino que Isaque aqui nos deixa: fé, acreditar em um Deus que há de fazer, mesmo que você não enxerga, mesmo que todos não enxergam. Acreditar e ter fé como Isaque teve, é ter ausência de dúvida, ausência de dúvida daquilo que pode acontecer, ausência de dúvida daquilo que tu ainda não enxerga, ainda não tem, mas tu crê, tu acredita. É o firme fundamento das coisas que ainda não colocasses a sua mão, das coisas que ainda não tens, mas acreditas em ti, em Deus está depositada a tua fé, e você por acreditar, como fez Isaque, você vem toda quinta-feira semear no coração de Deus o teu pedido, semear no coração de Deus a tua necessidade, semear no coração de Deus a tua dificuldade. Eu tenho algo para te dizer: o coração de Deus é a terra mais produtiva que pode existir. Aleluia. Isaque obedece, Isaque tem fé, e a sua fé é tão grande que ele comissiona os seus empregados para semear naquela terra seca, naquela terra improdutiva, naquela terra difícil. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E aí, Gênesis 26:12 vai nos dizer, e vai cumprir a promessa feita no começo do Gênesis 26:2, onde diz que abençoarei e serei contigo. Em Gênesis 26:12, parte B, vai dizer: e naquele mesmo ano, colheu 100 medidas a mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluia.
Sabe o que eu aprendo aqui? Que o preço da obediência, que o preço da renúncia e que o exercício da minha e da tua fé tem um alto valor diante de Deus. E Deus é um Deus que não deixa voltar em vão aquela oração, aquele pedido de um justo. Ele semeia naquela terra improdutiva, ele semeia naquela terra desértica, seca, e mais do que colher o que era de normal, Deus o favorece, o favor de Deus desce sobre a sua vida. E Gênesis 26, 2 vai registrar que ele não somente colhe, como colhe 100 vezes por um do que se esperava. Porque quando Deus faz, porque quando Deus estende a sua mão, Ele faz o que é melhor. Deus te traz aqui nesta noite para te dizer: nada do que está sendo plantado secará e morrerá em terra seca. Não, haverá um dia que há de brotar. Pastor, o deserto que eu atravesso parece ser longo demais. O deserto que eu atravesso parece não ter fim. E todos que estavam perto de mim parece que já se foram para o Egito, e eu fiquei aqui só. Eu tenho mais um conselho para te dizer, um conselho que Isaac me ensina em Gênesis 26, ele é um homem que, além de obediente, além de ter um exercício de fé tremendo como seu pai, ele é um homem que persevera, ele continua naquele lugar, e ao plantar, e ao colher, e ao crescer, os que ainda estavam ali, porfiaram por ele, tiveram inveja, e entulharam os poços que ele tinha ali. Havia ali poços que seu pai antes já tinha cavado, os poços que brotava água, e através da água, da pouca água que ele tinha, era dali que ele tirava o sustento para colher, para plantar, para dar o sustento para os animais. E agora sem poços, sem água não há vida, sem água não há, repete comigo, sem água não há. O que fazia então? No Gênesis 26, capítulo de número, a partir do versículo 15, diz: e todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Queridos, aqui você vai ver um homem de perseverança. Por 3 vezes, esses homens que ali estavam o prejudicaram tremendamente. Eles entulharam e tamparam os poços, o pouco que ele tinha para sobreviver. Aqueles filisteus que estavam ali ao redor dele, os poucos que ainda ali estavam, eles vão e prejudicam Isaac e toda a sua família, entulhando e fechando poços. E ali no primeiro poço ele chama, naquele lugar de Gerar, ele chama aquele poço de Eseque, significa contenda, porque ali houve contenda. O segundo poço, ele pega, abandona aquele poço, e para não haver contenda com aquele povo que estava ali, ele segue um pouco mais adiante, ele desce ainda um pouco mais ao vale de Gerar, lugar ainda mais seco, mais difícil, e ali ele cava mais um poço, ele desentulha, limpa, e Deus manda água ali, para ele continuar naquele lugar. O que acontece? Também, de novo, novamente, os filisteus vão ali, porfiaram para aquele poço, a contenda ali, e naquele poço ele chama de Sitna, que quer dizer ódio. Houve raiva, ódio, e para não haver guerra e sim paz, ele mais uma vez levanta acampamento. Ele nos ensina o que é perseverança. Se levanta acampamento, ele segue mais adiante. Eu estou correndo, e ele abre mais um poço, onde ele chama de Reobote. Ali era um lugar amplo, ali os filisteus não chegam até ele para
de novo tomar o poço. Esse lugar se chama amplitude, um lugar onde Deus nos ampliou. Ali ele consegue plantar e colher, e ali ele consegue de novo enriquecer. A Bíblia vai nos registrar. O que eu entendo, o que eu aprendo aqui? Escute: um homem de perseverança, ele obedece e não desanima em meio às dificuldades, ele continua naquele lugar de dificuldades e não desce ao Egito. Ele é um homem de fé, planta em meio à escassez, porque acredita que Deus é com ele e faz colher 100 vezes mais. Ele cava poços, entulham poços, ele caminha, cava poços, entulham poços, e por 3 vezes ele tem que de novo trabalhar e fazer todo o serviço em mansidão, em perseverança, para não contender com aqueles povos. Eu aprendo aqui 2 coisas com esse homem. A primeira é perseverança, porque quando estamos em momento de dificuldade, quando estamos em momento de luta, seja qual for a área das nossas vidas, parece que não temos mais ninguém para contar, ninguém para ajudar, ninguém para nos socorrer. Pelo contrário, ainda aqueles que estão perto da gente, perto de nós, são os que mais nos atingem, são os que mais nos machucam, são os que mais ainda nos ferem. E então Isaac nos ensina perseverança, mansidão, humildade. Ele continua naquele lugar, ele não desiste, ele não foge, ele me ensina e te ensina nesta noite, que não é o lugar onde ele está, que não é Gerar ou o Vale de Gerar, que não é Ezeque, que não é Sitna, que não é Reobote, que não é Berseba, como a gente vai ver mais à frente, mas é sim a bênção de Deus derramada sobre ele, é a bênção de Deus que é derramada sobre a vida dele, e onde ele vai a bênção acompanha, onde ele vai a bênção é derramada, onde ele vai Deus faz prosperar. Poços entulhados e sujos são novamente poços que Deus faz brotar água para dar vida, porque onde há água há vida, onde há água há esperança, onde há água há sustento. Deus é um Deus que quando te comissiona, Ele é um Deus que quando vê o exercício da tua fé, Ele é um Deus que se compromete contigo, e não importa onde tu esteja, não importa onde te coloquem, te tirem, te apartem, o que importa é que saibamos que a bênção de Deus é derramada sobre nós, e não onde estamos, é sobre a tua vida. Não obstante que onde você for, onde você colocar a planta do vosso pé, ali a bênção de Deus te acompanhará. Aleluia! Ele sabia quem era com ele, ele sabia quem caminhava com ele. É um Deus que não volta atrás em sua palavra, é um Deus na qual vale a pena obedecer, vale a pena acreditar e ter fé. É um Deus que faz sim brotar água no deserto para te abençoar. Não importa o deserto da tua vida, não importa a labuta, não sei qual é a escassez que te traz aqui hoje, mas eu sei de um Deus que ao te acompanhar, que ao receber no céu o exercício da tua fé, a tua oração que é plantada aqui nesse altar, vai fazer brotar água no deserto para ti, porque onde há água, há vida e a esperança. Aleluia, glória a Deus. Deus te traz aqui hoje para renovar as suas forças. Deus te traz aqui hoje para te dizer: se Ele é contigo, não importa para onde fores, não importa quais sejam os desertos da tua vida, Ele será contigo lá, e lá Ele te abençoará. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ali Ele enriquece, ali Ele permanece por um bom tempo, mas ali Ele tinha riqueza, mas ainda faltava uma coisa.
Ainda faltava um ensino. Ele nos ensina aqui algo lindo e maravilhoso. Ele migra com todos os seus empregados para um lugar chamado Berseba. Ali ele se estabelece em Berseba, e em Berseba ele constrói um altar. Ele coloca diante de Deus um altar. E no versículo 26, a partir do capítulo 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram por ele, e chamou o nome de Reobote, porque agora largou o Senhor. E depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente por amor a Abraão meu servo. 25, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e seus servos cavaram mais um poço. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mediante o caminho de Isaac, mediante a tudo que ele nos ensina aqui no capítulo 26, no versículo 25, ele vai nos ensinar que mesmo depois de Deus ter o abençoado, ele não se esquece de Deus. Mesmo depois de Deus ter o abençoado 100 vezes mais, mesmo depois de Deus ter feito brotar água no deserto para Isaac, mesmo depois de Deus ser com ele, e ele ter enriquecido muito, conforme você lê durante o estender de Gênesis 26, Isaac não se esquece de levantar um altar diante de Deus, e ali ele sacrifica o cordeiro, ele sacrifica a sua primícia, a contribuição dele. Ali ele adora a Deus, ali ele coloca Deus, chama Deus para o centro da sua vida, ele coloca Deus para o centro da sua casa, ele apresenta a Deus ali o seu culto, a sua adoração, em louvor, em agradecimento a Deus pelos seus grandes feitos. Eu aprendo aqui que quando eu preciso, que quando eu vivo no deserto, eu corro para Deus, mas quando eu também estou abençoado, quando eu também estou próspero, eu também me lembro e corro para Deus, porque eu sei quem tem feito por mim. Isaac é um homem que nos deixa muitos ensinamentos. Isaac é um homem que nos ensina muitas coisas aqui. Aqui, a partir do versículo 26, eu já vou para o fim. Abimeleque procura Isaac novamente, o rei de todos aqueles povos que outrora tinha prejudicado, aqueles povos que tinham o expulsado, que tinham tomado seus postos, agora procuram Isaac, depois de vê-lo abençoado, depois de vê-lo próspero. E agora Isaac era muito mais rico, muito mais grande, conforme a Bíblia nos ensina. Poderia talvez juntar seus empregados e ali defender ou fazer uma guerra. Não, Isaac recebe Abimeleque e todos os que ali chegam. Isaac nos ensina o que é ser um homem dirigido por Deus. Isaac recebe Abimeleque e todos aqueles que tinham tomado seus postos e tinham os prejudicado. E diferente do que imaginamos, Isaac nos ensina o que é perdão. Isaac nos ensina o que é relevar. Isaac recebe, ali fazem um juramento de paz, e além de tudo cria e faz e celebra um grande banquete, e serve do melhor para aquele povo que outrora tinha perseguido e tinha o prejudicado. O homem que nos ensina, o homem que nos deixa exemplos lindos e maravilhosos, depois de colocar um altar e agradecer a Deus pelos seus grandes feitos, e trazer Deus para o centro de sua vida e de sua família, ele ainda faz paz e serve um banquete para os seus próprios inimigos, e nos ensina grandemente o que é o perdão, o que é ser um homem e dirigido por Deus. Depois disso, você vai ver no Gênesis 26, quando chega ao final, que no mesmo dia, os servos de Isaac chegam para ele, depois que ele despede Abimeleque e todos os filisteus,
e diz: pai Isaac, mais uma vez nós encontramos água em Berseba. Aleluia! Se coloque de pé comigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui. E então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac ali cavaram. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. E aconteceu que no mesmo dia que vieram os servos de Isaac, anunciaram-lhe que acerca dos negócios dos poços que tinham cavado, e disseram: temos achado água novamente. Onde a água há, onde a água há, era o sinal de que Deus era com ele, era o sinal de que Deus continuava o abençoando. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a escassez da tua vida, eu não sei quais são os poços que talvez tenham que ser desentulhados, mas eu sei que os exemplos de Isaac podem nos dirigir. Os exemplos de Isaac, que nos ensina acerca de obediência, de fé, de perseverança, nos ensinam que este é o caminho para aqueles que acreditam em um Deus que faz acontecer. Coloque a sua mão no seu coração, curve a sua cabeça e converse com Deus agora. Eu comissiono você nessa noite a colocar diante de Deus a tua dificuldade, a colocar diante de Deus todos os propósitos que todas as quintas-feiras nós já oramos aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus foi com Isaac, Ele também é contigo nos dias de dificuldades, nos dias de desertos da tua vida. E assim como Isaac caminhou, podemos caminhar diante desses exemplos, e o Senhor será contigo, e as vitórias, as bênçãos sobre a tua vida serão 100 vezes mais daquilo que tu pensas ou acreditas, em nome de Jesus. Ore a Deus nessa noite. Papai querido, a tua palavra foi pregada, diante desses exemplos que Isaac nos deixa, nós colocamos diante de Ti essa igreja, que essa palavra venha a ser registrada e fique latente nos corações dos Teus filhinhos, que o exemplo de Isaac em obediência, fé, perseverança e adoração possa ser na vida dos Teus filhos, que possamos entender e acreditar, Senhor, que Tu és o Deus que faz brotar água no deserto, e quando isso acontece, o Teu milagre é 100 vezes mais do que pensamos, acreditamos. Eu, em nome de Jesus, abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus, encomendamos a cada coração que agora ora. Tu conheces o deserto de cada vida, Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada vida. Faça brotar água que traz esperança, faça brotar vida que traz esperança, em nome de Jesus. Que haja o testemunhar, Senhor, dos Teus milagres, através da nossa fé. Aquele que acredita diz amém.